boa noite a todos, primeiramente. Espero que estejam bem. E vamos começar a semana estudando, né, gente? Eu vou falar rapidamente um pouquinho de mim, tá? 1 minuto, e aí a gente vai começar a aula. Então, meu nome é Juliana, eu sou revisora de textos, né? E eu reviso majoritariamente para editoras e faço revisão de trabalhos acadêmicos, posts para mídias sociais, contratos, apresentações como Canva, PowerPoint. Então, eu reviso vários tipos de materiais, né? E hoje eu vou falar nesse primeiro módulo sobre revisão para editoras. Por quê? Porque é a área em que realmente eu estou inserida, eu tenho mais experiência nesse tipo de área, né? Eu já trabalhei tanto com editoras quanto autores autopublicados, né? Então, eu tenho bastante esse tipo de público que me procura para revisar livros, né? Então, hoje, nessa aula, eu vou falar sobre revisão para editoras, o processo de preparação e revisão de livros. E vou explicar, inclusive, a diferença entre preparação e revisão, para quem não conhece a diferença entre ambas as funções, tá ok? Só para deixar uma coisa clara, vai ser uma aula interativa, em que eu vou estar falando a maior parte do tempo, mas, porventura, eu vou deixar vocês falarem, interagir durante a aula, para ficar mais gostoso mesmo, porque acho que o intuito da aula ao vivo é ouvir vocês, saber das dúvidas. Então, a gente vai fazer esse esquema e, no fim da aula, eu vou abrir efetivamente para perguntas, tá bom? Então, vamos começar. Bom, vamos lá. Existem muitos revisores que têm curiosidade de saber como é trabalhar no meio editorial. Neste módulo, portanto, será discutido o processo de preparação e revisão de livros para editoras. Como é calculado o preço para preparar ou revisar livros e as vantagens e desvantagens em trabalhar nesse nicho. Então, eu vou abordar esses pontos aqui que eu coloquei, tá bom? Aqui eu coloquei uma foto desse livro clássico da Jane Austen, que é uma romancista já falecida inglesa, Pride and Prejudice, na tradução Orgulho e Preconceito. Um belíssimo livro, para quem não conhece, eu recomendo muito a leitura. Bom, para a gente começar, então, a aquecer, qual é a diferença entre preparação e revisão, né? Muitas pessoas não sabem, até porque muitos revisores só trabalham com a revisão ortográfica e gramatical e não sabem que existe essa outra função chamada preparação de texto, né? Um trabalho muito feito em editoras. E a gente vai falar, então, dessa diferença. Bom, o processo de preparação textual, ou seja, o processo de preparação de livros, né, que a gente está falando de livros, no caso da aula de hoje, para editoras, o qual antecede a etapa de revisão, consiste em adequar o texto segundo o manual da editora, isto é, deve-se padronizar, por exemplo, o uso de maiúsculas, minúsculas, itálico, aspas, numerais escritos por extenso, versos com algarismos, entre outros aspectos. Nessa fase, além de padronizar o material e verificar erros ortográficos, pontuação e coesão, o profissional tem maior liberdade para mexer no texto, mas, claro, isso depende da orientação do editor e do livro em questão, a fim de melhorar trechos confusos e ininteligíveis. Ou seja, a preparação, o que é? Você está lá com o livro, já foi traduzido, né? Ele chega traduzido para você, num caso de livro traduzido, né? Peguemos como exemplo. E ali você vai ter que colocar tudo de acordo com o manual da editora. Ora, o que vai em letra maiúscula, em letra minúscula, nome de rua, profissão, área de saber. Então, assim, cada editora trabalha
com um modelo, né? Cada uma tem um padrão, e tudo isso está explícito, está explicitado nesse manual que vai chegar às suas mãos. Às vezes tem editoras que não trabalham com manual, tá? Eu mesmo conheço editoras que não têm manual próprio, mas a maioria das editoras, elas têm. E o profissional de preparação de livros, ele precisa seguir à risca o que está neste manual, tá? Então, por exemplo, a gente vê idade, a maioria de vocês já deve ter percebido que idade, muitas vezes no livro, ela é escrita com algarismos, idade de pessoas, né? Você fala, Raquel tem 10 anos, esse 10 é com algarismos, né? Então, isso você tem que padronizar ao longo do livro. Então, a idade, por exemplo, você vai colocar em numeral com algarismo ao longo do livro. O ano também, 1999, 2000. O ano também você vai colocar com algarismo ao longo do livro, né? Existem vários aspectos que você, que é preparador, vai ter que fazer, portanto, né? Então, uma coisa muito comum, itálico. Quando que eu vou usar itálico? Nome de livros, né? O itálico é empregado. Palavras estrangeiras, seja de origem inglesa ou palavras latinas, a gente também coloca em itálico. Qualquer tipo de estrangeirismo, o preparador, né? Emprega em itálico. O que mais? Aspas. As aspas são um caso muito interessante. Por quê? Porque muitos livros trabalham, né, num diálogo, por exemplo, numa conversação. Tem livros que empregam as aspas, né, para sinalizar o diálogo, enquanto outros empregam o travessão. Então, isso varia muito de livro para livro. Mas se vocês perceberem os livros estrangeiros, eles trabalham muito com as aspas. É muito comum em livros estrangeiros o emprego das aspas, enquanto que aqui no Brasil, muitos autores trabalham com o travessão, tá? Então, isso é muito interessante também. Ou seja, nesse primeiro trabalho, você vai ter que fazer toda essa formatação. Também tem questão de título, subtítulo, qual é o tipo de fonte que a editora pede para que o preparador utilize ao longo do livro, como fica subtítulo, enfim. Então, todas essas questões são vistas no trabalho de preparação de texto, né? No caso aqui, preparação de livros. Já o processo de revisão de livros para editoras consiste em trabalhar de maneira aprofundada os aspectos gramaticais e ortográficos do material. A revisão geralmente é feita em Word e ou PDF, tá? Bom, vamos fazer uma pausa aqui. Depois que o preparador termina esse trabalho, esse material chega nas mãos do revisor. E o que ele vai fazer? Nossa, o livro já está pronto, já está formatado, a fonte está ok, maiúscula, minúscula já está ok, itálico, aspas, enfim, todas essas questões já foram anteriormente vistas pelo preparador de texto, e quando esse material chega ao revisor, o que ele tem que fazer? Ele vai prestar mais atenção na questão ortográfica e gramatical. Por quê? Porque isso já foi trabalhado pelo preparador, mas não foi dado uma atenção especial, né? Porque o preparador já estava formatando e, enfim, ele fica naquele prazo curto que ele tem para fazer, ele não dá conta de pegar todos os detalhes e de fazer um trabalho mais minucioso. Então, quando este livro chega ao revisor, ele tem a função de deixar tudo perfeito, de ver a questão ortográfica, gramatical, coesão e coerência textual também, porque às vezes chega trechos confusos e que não em tese, não deveria acontecer, porque isso também já deveria ter sido feito, né? Mas o revisor, vendo trechos mais confusos, ele sinaliza em comentário, né, que depois esse trabalho vai passar pelo editor. Então, o revisor, ele tem que olhar, ele tem que se aprofundar nessa questão gramatical e ortográfica para deixar tudo redondinho nessa etapa, para que esse trabalho chegue ao editor. Bom, cobram-se preços diferentes para preparar e revisar.
já que são duas etapas específicas do processo de produção de livros. Tá joia? Bom, antes de prosseguir, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se isso ficou claro, como é que isso tá? Pode ativar o microfone para eu ouvir um pouquinho vocês, por favor. Posso falar, Ju? Claro, pode falar. Ô, Ju, explica um pouquinho para o pessoal como é que para o revisor trabalhar o arquivo em Word e em PDF. Que, por exemplo, no Word, o arquivo não está diagramado, o livro não está diagramado, já naquela fonte, naquele formatinho que depois ele vai ser impresso. No caso dele chegar em PDF, muitas vezes ele já está, né? E aí, como é que o revisor se vira nessa hora? Como que ele pode ajudar o pessoal da editora e ainda assim não fazer, não desperdiçar todo esse trabalho de diagramação que já foi feito? Muito bem, Denise. Aqui, inclusive, é uma questão interessante que você colocou, e que realmente eu vou falar até pela minha experiência, tá? Bom, a maioria dos trabalhos que eu revisei foi pelo Word, tá? Mas o que acontece? Teve um trabalho específico em 2020 que o editor me enviou ele já em PDF, e ele pediu para eu revisar, tá? Então, assim, eu fiz uma primeira revisão em PDF desse livro, com as ferramentas básicas. Eu não precisei ter uma noção aprofundada das ferramentas do PDF, até porque eu não tenho de fato, tá? Tem muita coisa e precisa ser estudado, esse tipo de material. Mas, no caso, o editor falou para mim, Juliana, eu quero que você faça uma revisão em PDF simples, assim, simples no sentido do emprego das ferramentas, tá? E aí, quando eu fiz essa revisão, eu enviei o arquivo a ele, depois esse material chegou ao editor e foram feitos os ajustes necessários, né, que eu sinalizei no documento. Aí ele voltou esse material para mim em PDF, segunda revisão, e aí, novamente, eu fiz uma revisão vendo se ele colocou tudo certinho do jeito que eu pedi, então eu tive que rever tudo, né, para ver se ele fez as mudanças que eu pedi para ele fazer. E aí esse material voltou de novo para o editor. Aí acabou o processo aí acabou a parte da revisão no caso. Eu fiz 2 revisões em PDF, né? O que é interessante falar é que assim, a primeira revisão ela é feita geralmente em Word, né? A preparação, depois vem a revisão em Word e depois, né, Denise, na próxima revisão já geralmente em PDF, ou seja, depois que o livro já foi diagramado, aí tem uma outra revisão que é feita em PDF, tá? Então, existem essas possibilidades de você revisar em Word ou em PDF, só que PDF geralmente é a última etapa da revisão e não a primeira. A primeira geralmente é feita em Word, tá? Respondi a sua pergunta? Alguém mais quer falar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Eu queria perguntar uma coisa. Quem é que está falando? É a Marcela. Oi, Marcela, tudo Oi, bom? tudo bem? É que você falou de várias revisões. Existe um número, assim, em média, de revisões que são feitas nesse caso, o literário? Olha, pelo menos, Marcela, 2 revisões são feitas. Pelo menos 2 revisões, tá? Então, assim, tem a preparação de texto, depois você faz a revisão, geralmente em Word, e depois você passa pela revisão em PDF. Geralmente, no mínimo, são feitas 2 revisões, tá? No mínimo. Mas, assim, pode acontecer de ter uma revisão apenas e publicar o livro. Se for um livro muito pequeno, isso pode acontecer, né? Então, eu acharia meio estranho, né? Mas, assim, eu acho que isso acontece, principalmente em editoras pequenas, né? Que não tem muita demanda, e aí ficaria muito de acordo, é muito relativa essa questão, mas geralmente são 2 revisões no mínimo, fora o trabalho de preparação de texto, né? Obrigada. Imagina.
Se ninguém quiser mais perguntar por hora, eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Gente, só para ficar claro, esse material vai ser disponível na plataforma do aluno. Então, se você não conseguir anotar tudo agora, não tem problema, que a gente vai disponibilizar para vocês lá depois, tá bom? Bom, vamos aqui brincar um pouquinho. Essa parte é legal. Seguem alguns exemplos evidenciando o trabalho de preparação de livros. A figura 1 e a figura 2 referem-se, respectivamente, ao emprego do itálico nos livros Como a Luta Não Violenta Funciona e Autolibertação, publicado pela Vídeo Editorial, e 1984, publicado pela Penguin Classics Companhia das Letras. Já a figura 3 explicita o uso das aspas em uma conversação-diálogo em 1984, enquanto a figura 4, o uso do travessão no livro Vida do Padre José de Anchieta Pero Rodrigues, publicado pela Edições Livre. Inclusive, esse livro aqui, Como a Luta Não Violenta Funciona e Autolibertação, eu revisei, eu estou com ele aqui, se for o caso, depois eu vou mostrá-lo para vocês. Quer dizer, não sei se vocês conseguem enxergar, vocês estão conseguindo ver? Tá? Esse aqui é um livro cujo autor é estrangeiro, é o Guinea Sharp, ele é americano, então esse livro foi traduzido, tá, gente? Esse livro foi traduzido. E o livro do Padre Anchieta, eu também eu fiz a preparação de texto desse livro, tá? Depois eu vou pegar para vocês, que ele não está aqui na minha estante agora. Então, eu vou poder falar um pouquinho disso agora, do processo de preparação e revisão. A gente vai ver alguns exemplos para vocês terem uma ideia melhor do que se trata. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar ou eu posso aumentar o zoom aqui? Posso dar um zoom? Vocês me falem, tá? Por favor. Estão conseguindo enxergar? Olha aqui, gente, figura 1. Emprego do itálico no livro Como a Luta Não Violenta Funciona e Autolibertação. Ó, prestem atenção. O título, ó, foi empregado em itálico. Vocês viram que eu já coloquei o título em itálico do livro, tá? É para prestar atenção, inclusive, no jeito que eu estou escrevendo para o projeto que vocês farão, tá? Aqui, ó, na abertura do capítulo 6, métodos de não cooperação econômica, greve, ok. Vejam aqui, ó, o uso do itálico nesse estrangeirismo, quick walkout, né, que seria a paralisação relâmpago. Então, o que é isso aqui? Quem é que fez isso? O revisor ou o preparador? Esse trabalho, né, fica por conta do preparador de texto. Ele que tem que deixar esse estrangeirismo em itálico. Então, isso aqui, gente, é feito no trabalho de preparação, tá? Vamos para o segundo exemplo aqui. Do livro 1984, Emprego do Itálico no livro 1984. Vocês estão conseguindo ver aqui no último parágrafo? Orwell considerava A Fazenda dos Animais. Isso aqui é um livro. Prestem atenção. O livro está destacado em itálico. Todas as iniciais estão em maiúscula. Ah, Juliana, todas as iniciais têm que estar em maiúscula? Não necessariamente, depende da editora. Tem editora, no caso a Vídeo Editorial, para a qual eu trabalho, no manual deles, é só a primeira inicial maiúscula. Então, no caso deles, seria A Fazenda dos Animais, só a letra A maiúscula. Fazenda dos Animais minúscula, tá? A letra minúscula. Nesse caso, aqui, todas as iniciais estão maiúsculas, né? Com exceção da preposição dos, porque preposição sempre em letra minúscula, né? Quando ela está no meio do título. Então, vocês vejam que até a questão dos títulos é relativa, depende de editora para editora. Só que qual que é o ponto em comum entre elas? O título, ele é grafado em itálico. O título de qualquer obra literária é grafado em itálico, tá? Podendo estar todas as iniciais em maiúscula ou minúscula, aí depende da editora, tá bom?
Vamos para o próximo. Agora, na figura 3, vocês estão conseguindo acompanhar tudo? Tá, joia. Figura 3, vamos ver o emprego das aspas no livro 1984, do George Orwell. Olha aqui é um exemplo de diálogo. Prestem atenção. Se você se refere à confissão, vírgula, disse Júlia. Aí ela continua. Com certeza vamos confessar. Então, olha que interessante. Se fosse o travessão em lugar das aspas, tá vendo onde tem a vírgula depois de se você se refere à confissão? Aqui seria o travessão, né? Disse Júlia, e volta com o travessão no lugar da vírgula. Com certeza vamos confessar, né? Então, aqui é um exemplo de diálogo entre aspas, né? O diálogo que foi empregado entre aspas. Aqui, isso ao longo do livro inteiro. E aí, aqui, né, mais para baixo, não me refiro à confissão não é traição. Ela considerou o assunto, não consegue indício final, tá? Então, aqui é um exemplo de diálogo com aspas. Vejamos no exemplo do padre José de Anchieta, tá? Que esse livro aqui eu preparei, inclusive. O que é preparar? Eu tive que colocar tudo, né? O travessão corretamente. Esse itálico que vocês estão vendo aqui, manda pescar fora de tempo, nesse subtítulo, eu tive que empregar em itálico. Então, a fonte desse livro é Geórgia, né? O tamanho, 12. Então, tudo isso é visto no trabalho de preparação de texto. Então, aqui é um exemplo de diálogo com o uso do travessão, tá? Não é agora conjunção de tempo nem de maré, né? Então, esse aqui, é interessante esse livro, por quê? Porque como é um livro cuja linguagem é muito, muito, muito antiga, eu não poderia mexer na sequência das palavras e melhorar trechos. Por quê? Porque eu tive que respeitar ao máximo o linguajar desse livro, por ser um livro escrito em 1500 e bolinha, né? Assim, muito antigo mesmo. E aí o editor falou, Juliana, a preparação que você fizer para mim é o seguinte, você não pode mexer no texto, né, com exceção de vírgulas, assim, se tiver uma vírgula errada, deslocada, você pode mexer. Mas, assim, não tente ficar mudando frases, melhorando, porque eu quero que você respeite ao máximo a estrutura frasal que se coloca, tá? Então, aqui eu basicamente fiz um trabalho de preparação, me atentando ao manual, no quesito do itálico, aspas, numerais por extenso, etc., e não mexi no texto propriamente, né? Vi mais a questão de vírgula, pontuação, e procurei respeitar ao máximo esse linguajar que se apresenta aqui nesse livro, tá bom? Então, se vocês prestarem atenção, eu estou passando aqui, olha como a linguagem era, né? Achando-se o padre um dia na aldeia do Espírito Santo, distrito da Bahia, disse aos índios, como está tão calada e triste esta aldeia? Responderam, porque não há que comer. Aqui o padre acudiu, pois vamos todos à praia a buscá-lo. Então, isso eu tive que respeitar ao longo do livro todo, esse tipo de estrutura, tá? Bom, vamos para a parte que a muitos interessa, né? Precificação do trabalho de preparação, revisão de livros. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Bom, para o trabalho de preparação e revisão de livros, é comum as editoras cobrarem por lauda, ou seja, uma determinada quantidade de caracteres sem ou com espaços custa X reais. Uma medida de lauda muito usada nas editoras é 2.100 caracteres com espaços, tanto para precificar o trabalho de preparação quanto de revisão.
embora o valor da lauda das duas atividades seja diferente, conforme explicado no slide 7. É possível também as editoras pagarem ao revisor autônomo segundo o padrão de precificação deste, já que não há um contrato CLT. Então, o que acontece? Tem uma editora, o editor, na verdade, dessa editora, ele é meu amigo, assim, colega, né? A gente tem uma relação boa. E no caso da editora dele, né, que ele é sócio com mais um cara, eles pagam o meu valor, né? Então, eu, Juliana, eu tenho o meu valor de livro e eles vão pagar conforme o meu valor. Então, nesse caso, eles não têm um valor específico para me passar, né? No caso, eu que passo o meu valor para eles e eles me pagam. Então, isso é muito bacana. Mas, assim, muitas editoras, gente, elas têm o valor delas, né, por lauda, valor de lauda, e aí elas vão te pagar de acordo com aquele valor, tá? Com o valor deles. Então, assim, uma medida muito empregada, conforme eu coloquei, é 2.100 caracteres com espaços. Geralmente, as editoras adotam essa medida mesmo, tá? Aí, o preço da lauda pode variar de 4, 5, 6, 7, 8, 9 reais. Aí depende de editora para editora, isso é muito relativo. Só que o trabalho de preparação, ele tem um valor, e o trabalho de revisão tem outro, tá? Porque são dois trabalhos diferentes, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Alguma dúvida até aqui? Ô, Ju, em geral, o trabalho de preparação paga mais do que de revisão, né? Olha, sim, sim. Não, calma aí. Você perguntou se o trabalho de preparação paga mais que o de revisão? Isso, é. Não, Denise. Não? Para as editoras que eu trabalhei, eu ganhei mais revisando do que preparando o material. Puxa vida. É. Para mim, isso foi novidade. Tá bom. Mas, assim, é uma coisa tão relativa, eu não posso dar uma resposta certeira, porque, às vezes, tem editoras que podem cobrar mais para preparar do que para revisar, né? Então, eu não sei, mas, assim, para as editoras que eu preparei e revisei, eu ganhei mais no trabalho de revisão. Estou Tá? aqui pensando que talvez o trabalho de preparação seja mais caro, por exemplo, em caso de livros de consulta, né? Por exemplo, um dicionário que dá muito trabalho para você. Porque quando você faz a preparação, a padronização é um item muito importante, né? Então, você padronizar, por exemplo, todas aquelas entradas de um dicionário, né? O que vai, a palavra que está dicionarizada, depois a que classe gramatical ela pertence, depois como é que você divide em acepções, né? A formatação disso, né? A preparação disso deve ser super trabalhosa, talvez a de revisão seja menor. Eu acho que depende, você tem razão, de repente faz mais sentido mesmo, depende do empenho, né, do trabalho, né, do empenho do profissional para fazer o... Olha, eu acho, sinceramente, que o trabalho de preparação ele é tão ou mais cansativo que o trabalho de revisão de texto, porque assim, você tem que formatar todo o livro e ainda assim você tem que ver a questão de erro ortográfico, né, se o texto está bom, então assim, é um trabalho em dobro que você tem, né? Então assim, eu acho que a preparação tem que ser ou do mesmo preço ou até mais caro que o trabalho de revisão, porque dá muito trabalho. Mas, assim, isso varia muito. Eu não posso aqui dar uma resposta certeira, porque é muito relativa essa questão. Entendeu? Bom, vamos agora ao último item: vantagens e desvantagens em preparar e revisar livros para editoras. Vamos lá. Vantagem número 1, essa eu amo de paixão. Ter o nome publicado em um livro é motivo de alegria e orgulho para qualquer revisor,
que sabe o quanto é difícil e ou cansativo trabalhar com esse tipo de material. Uma outra vantagem em trabalhar com livros é poder entrar em contato com assuntos diversos, expandir o conhecimento e aprender coisas novas. E, claro, poder fazer o próprio horário de trabalho é uma bênção para o profissional autônomo, né? Então, nós que somos revisores autônomos sabemos como é delicioso, né? A gente ter os nossos próprios horários, querer trabalhar ou não aos fins de semana, então isso é muito bom para nós. E as desvantagens? Nem sempre o revisor vai receber um pagamento justo pelo trabalho. Muitas editoras pagam mal pelo trabalho de preparação ou revisão, desvalorizando assim os profissionais de texto. Gente, eu tenho que falar a verdade aqui, tá? Apesar de ser muito bom trabalhar com livros, muitas editoras pagam mal aqui no Brasil, tá? Verdade seja dita. Então, se preparem para isso. Se você tiver interesse em trabalhar para editoras, com editoras, tá? É um fato. Né? O valor da lauda, às vezes, é muito baixo e você vai ganhar mal. Então, assim, você tem que pesar os prós e os contras, tá? Uma outra desvantagem em trabalhar com livros é que, não raro, o preparador revisor recebe prazos muito apertados para entregar o material, o que pode prejudicar a qualidade do serviço. Por isso, é importante que o revisor autônomo procure estabelecer um prazo mais adequado com o editor antes de iniciar o trabalho. Por último, mas não menos importante, o profissional deve pensar 2 vezes antes de trabalhar com livros, tendo em vista que é um tipo de atividade bastante esgotante mental e fisicamente. E, a depender do tamanho do livro, o revisor não consegue fazer outro trabalho simultaneamente, tá? Então, assim, são coisas a serem pensadas, porque, por experiência própria, eu já me vi muitas vezes trabalhando num livro e não consegui conciliar com outro trabalho, porque aquele livro muito comprido e muita coisa para fazer, então, realmente, gente, é um trabalho desgastante. Você tem que, assim, ter muita vontade mesmo de trabalhar com livros, tá? Porque é uma coisa que cansa mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena ter o seu livrinho, o seu nome no livrinho. É um orgulho sem fim, né? E isso vai abrindo portas também para outros trabalhos. É o boca a boca, você é indicado para outro profissional e etc, né? Então, é muito legal, é uma satisfação ver que o seu trabalho é reconhecido, tá? Ter o seu nome, por exemplo, no livro do Padre José de Anchieta, quando eu vi o meu nome no livro, eu falei, meu Deus, que orgulho. Eu, assim, gostei muito de revisar aquele livro, revisar não, preparar, então me deu muito orgulho. Mas é isso, aí é questão de pesar os prós e os contras, tá? Você cada vez mais seja um revisor 360 graus. Aqui estão os nossos contatos, né? O nosso WhatsApp, nosso e-mail, o nosso Instagram. E a aula de hoje é essa, mas eu vou abrir para perguntas, curiosidades. E o projeto que vocês farão para mim será disponibilizado na plataforma da Hotmart amanhã, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu procurei sintetizar os pontos mais importantes e ser sucinta, né? Falar o mais importante aí no trabalho de revisão e preparação para editoras. Espero que tudo tenha ficado claro para vocês e estou abertas aí para dúvidas. Ju, Oi. Tenho uma dúvida. Pergunte, cadê você? Eu quero te olhar. E uma opinião de revisora também, tá, gente? Tá. Para quem não me conhece, nunca me ouviu falando também no canal do YouTube, que eu já falei isso, eu não gosto de trabalhar para editoras, na aula de editora eu falando isso. Mas eu concordo com a Juliana, que pode ser uma estratégia para você ter o seu nome em alguns livros. Então, depois de um tempo, o que eu comecei a fazer? Pelo menos uma vez por ano, ou de 1 ano e meio, de 2 em 2 anos, aceite e coloque o seu nome num livro para você ter pelo menos
alguma coisa, porque se você fica só nos livros acadêmicos ou autopublicados, o seu nome não aparece muito por aí. E eu fiz isso recentemente com um livro que eu entrei como tradutora, e foi um livro que eu traduzia com mais 2 tradutoras, uma a Denise conhece, que é a Isa Maralando, e a Sinara, que mora nos Estados Unidos. E eu entrei, assim, na hora não valeu a pena financeiramente. Foram 3 meses para a gente traduzir o livro, mas o meu nome ficou ali. E isso, este ano de 2022, me ajudou, eu percebi que me ajudou a entrar num outro projeto internacional. Então, é como a Juliana está falando, abre portas, porque, afinal, você fica com vários livros no seu portfólio. Se você for fazendo pelo menos um a cada 2 anos, mais do que isso eu não consigo muito não, porque eu realmente acho que eles estão pagando muito mal no Brasil. Eu queria perguntar para você, Juliana, eu como realmente nunca fiz preparação, já até fui convidada e recusei, porque eu achei o valor muito baixo. Às vezes o profissional é contratado, o mesmo profissional, para fazer de uma vez só a preparação e a revisão? Sim, foi o meu caso, Dé. Aí, no final do ano passado, eu eu fiz a revisão de um livro, tá? Na verdade, a gente fechou um trabalho de revisão. O trabalho já tinha passado por uma preparação, acredito eu, né? Porque já me veio no formato de preparação. Só que o que acontece? Tinha muito erro. Por quê? Porque eu conhecia o manual daquela editora e eu vi que o preparador não fez direito o trabalho. E o que eu fiz? Eu sinalizei em comentário tudo que eu via que não estava em itálico, que não foi padronizado. Eu falei, olha, isso aqui precisa ser visto, ser revisto, isso aqui tem que ser modificado. Enfim, eu comentei tudo, ao longo do livro todo. E o que o editor fez? Depois que ele me pagou o serviço de revisão, ele perguntou se eu não poderia fazer a preparação do livro. Eu falei, faço. Então, assim, eu fiz a revisão e a preparação, e o meu nome, ele aparece 2 vezes no livro. Uma, né, porque está lá, preparação e revisão de texto, Juliana Tawil. Então, sim, é possível a editora contratar o mesmo profissional para fazer ambas as funções. Segunda pergunta, o revisor cobra taxa de urgência para editoras ou não? Dé, voltemos para aquela questão que eu falei. Eu nunca passei por isso, tá? Porque, assim, a editora, geralmente, ela dá um prazo para o revisor e ele tem que entregar naquele prazo. Mas, se você, eventualmente, achar que não vai dar para entregar naquele prazo, você entra em contato antes com o editor, antes de falar aceito o trabalho, você já fala, olha, para esse prazo eu não vou conseguir, ou até mesmo no meio do trabalho, que já aconteceu comigo, de eu conversar com o editor, falar, olha, eu acho que eu vou precisar mais de uns dias, vocês podem me dar? E no caso sempre deu certo comigo, né? O editor me deu mais dias e eu consegui entregar o trabalho. Mas nunca houve essa né? Porque, assim, geralmente as editoras dão um valor, né? As editoras pagam aquele valor para você e não falam de taxa de urgência, porque elas já te dão, geralmente, um prazo curto, né? Esse é um ponto negativo que eu salientei aqui. As editoras, elas geralmente dão um prazo curto para o revisor. Pelo menos na minha perspectiva, né? Porque eu sou uma revisora mais devagar e tal, mas, assim, para um livro que demanda, que tem bastante coisa para fazer, você fazer em 2 semanas, eu acho pouco, por exemplo, né? Então, assim, nunca houve essa discussão sobre taxa de urgência, eu nunca perguntei também para o editor nada disso, e eu acredito que eles não fariam esse tipo de serviço, Dé. Eu acho que eles não pagariam a mais por taxa de urgência. Na minha experiência, eu nunca ouvi falar isso dentro desse meio editorial, tá? Uhum. O que existe é isso que eu também comentei aqui. Tem uma editora cujo sócio dessa editora é meu amigo, eu faço o meu preço, tá? E eles pagam o meu preço.
quando eu faço um trabalho para eles, nesse caso, tá bom? Então, assim, agora, a questão da taxa de urgência, eu nunca ouvi falar no meio editorial, nunca. Ô, Ju, posso fazer um comentário? Pode. Eu vou puxar um pouco a sardinha para as editoras, não do ponto de vista da empresa, mas da experiência. Assim. Eu acho que tem uma coisa gostosa que eu acho que é de trabalhar para a editora, é porque você tem uma sensação de que você pertence a uma equipe. E, às vezes, quando você está fazendo um trabalho de revisão acadêmico, você tem um trabalho muito solitário. No caso do livro, como você conversa com o editor, muitas vezes com o preparador que veio antes de você, ou com o preparador ou com o revisor que vai fazer a última prova, e, por exemplo, que nem sempre é o mesmo profissional, às vezes eles chamam outra pessoa, porque o olho da gente fica viciado quando você lê muitas vezes o mesmo texto, né? Então, às vezes, eles dividem um pouco essas tarefas, né? Tem um revisor da primeira prova e um revisor para a segunda prova. Então, pelo menos essa experiência que eu tive, por exemplo, com o livro didático, que é um livro muito complicado de produzir, porque ele precisa sair muito perfeito, né? Porque vai para a mão do estudante e tal. Então, eu gostei muito dessa experiência de trabalhar à distância para a editora por conta disso, porque por mais que seja um trabalho que você faz na sua casa, né? Ainda assim você tem uma certa sensação de pertencimento que eu achava muito gostoso, porque você normalmente lida em editora com pessoas que têm bom nível cultural, boa conversa, são pessoas empáticas. Então, essa, assim, por exemplo, foi a minha experiência. E outra coisa que eu acho legal também é que muitas vezes, e a gente já falou sobre isso nas 2 lives que a gente fez, é que muitas vezes a revisão e a preparação são atividades que são uma porta de entrada para você que quer trabalhar dentro de uma editora, né? Porque às vezes é uma oportunidade que a equipe da editora tem de te conhecer como profissional e eventualmente te contratar como, por exemplo, um assistente editorial, né? Ou às vezes até um coordenador de uma coleção, porque percebe que você tem determinada experiência em livros voltados para a religião ou para a história, ou alguma coisa na área de exatas, por exemplo. Então, esse conhecimento concentrado ele é importante para a editora. Então, a editora acaba te convidando para fazer, por exemplo, isso, a coordenação de uma edição, de uma série ou de uma coleção. Isso foram coisas que aconteceram na minha vida profissional, que comecei como revisora. Então, acho que pode ser uma coisa bacana também de se considerar, né? De repente, você galgar posições, né? E aí construir uma carreira a partir desse trabalho de revisão em editora, né? Então, também acho um aspecto bacana. Você pega o exemplo da Mônica Rodrigues, que é CEO da Sofia Editorial, ela, inclusive, foi minha professora de revisão de texto, né? Ela trabalha muitos anos na editora Saraiva, agora está com outro nome, acho que é Somos Educação, né, agora. E o que acontece? Trabalha em regime CLT mesmo, ela continua trabalhando, e ela abriu a própria editora dela, né? Então, agora ela tem a própria editora dela, que é a Sofia Editorial. Então, além dela trabalhar como revisora, ela também é editora. E ela conseguiu conciliar ambos esses 2 trabalhos. Tanto ela continua como CLT, mas ela também agora tem a própria empresa dela. Isso que eu acho bacana, né? Ela é a própria editora agora. Muito bacana, muito bacana. Sim. Ô, Ju, sem querer tomar conta aqui, se eu estiver enchendo a paciência, vocês me falam, mas quando você mostrou a figura 3, eu acho, tem ali uma coisa que eu queria fazer um comentário, que eu gostei que figura 3? Acho que é uma que você fala, das aspas, vê lá. Mostra lá das aspas, deixa eu pegar. Aqui, né? Figura 3. Tá ótimo. A parte das aspas. Isso aqui. Olha só, é uma coisa que eu até hoje eu vejo muita gente, muito revisor errar, e nesse caso aí está certinho, por exemplo, é onde você termina de fechar as aspas. Então, se você está falando de um período, né, de uma oração, né, de um período aí, com várias orações, que começa, se você se refere à confissão, as aspas estão lá na frente, no final, você tem o ponto final e depois as aspas, fechando a conversa, né? Se fosse uma citação, por exemplo, como você vê muito em jornal, né? E então tal pessoa falou, abre aspas, né? 2 pontos, abre aspas. Ele termina de falar
e aí vem o ponto final do período todo. Então, aí as aspas vão antes, né? Então, esse tipo de padronização também é cobrado bastante, tanto do preparador quanto do revisor, né? A posição do fechamento das aspas. E isso a gente, por exemplo, em tese, não tem gente que acerta de cabo a rabo nunca, sempre deixa passar alguma coisa. Então, também ficar de olho nisso, são detalhes que também a gente tem que ir pegando a manha, né? Maravilhoso o seu ponto, sua observação, Denise. Isso me lembrou uma coisa, gente. No trabalho de preparação, a depender da editora, tem muitas que empregam a meia risca também no lugar de travessão, né? Eu acho que vocês já viram como que é a meia risca, né? Existe o hífen, que é o menor sinal gráfico, né? O hífen. A meia risca é o sinal intermediário e o travessão é o sinal maior. No Word, vocês têm essa possibilidade, vocês conseguem ver nos símbolos do Word, quando vocês colocam lá inserir símbolos, aparecem as 3 opções. E muitas editoras também trabalham com meia risca, né? Então, assim, você tem a possibilidade de trabalhar com aspas, meia risca ou travessão para sinalizar diálogo, embora eu prefira o travessão. Entre essas 3 opções, eu prefiro o travessão, eu acho mais bonito e tem cara de diálogo, né? É verdade. E muitas vezes, quando a editora não tem manual, você, como preparador ou como revisor, precisa acabar criando pelo menos para aquela obra, né? Porque senão você também acaba se perdendo, né? Você cria esses critérios, anota isso em algum lugar para poder consultar, porque às vezes o trabalho é tão extenso e a interferência que você tem que fazer é tão grande, é bem o que você falou mesmo, o trabalho de preparação, ele é tão minucioso que às vezes escapa alguma coisa de ortografia ou de concordância, algum aspecto gramatical, de tantos pontos que você tem que prestar atenção na questão da organização do material, né? Então, é com importante você certeza. fazer uma listinha, que até depois você passa para o editor, porque se ele vai passar aquele trabalho adiante para outro profissional, puxa, é super importante que vá com essas anotações, né? Perfeito. Ó, eu vou abrir o Word, gente. Eu parei de compartilhar a tela, porque eu vou abrir o Word para mostrar para vocês a diferença entre o hífen, a meia risca e o travessão, tá? Para aqueles que não conhecem essa diferença. Deixa eu abrir aqui e já vou compartilhar a tela novamente com vocês. Ó, só um minuto, agora abri o Word. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente. Vamos lá. Então, vamos à questão dos símbolos. Deixa eu colocar isso mais para cá. Aqui, a gente vai na aba inserir do Word, tá? Eu não sei qual que é o Word de vocês, mas eu tô aqui pelo meu, inserir. O meu, eu acredito que é de 2013, o meu Word. Vão aqui agora em símbolos. Vocês estão conseguindo ver, gente? Símbolo, mais símbolos. Aí vai abrir isso aqui. A gente vai em caracteres especiais, tá? Vejam, eu vou até dar um zoom maior. Se bem que o zoom vai para o Word, não para o box, mas tudo bem. Aqui tem o travessão, que é a primeira opção. Eu vou inserir para vocês enxergarem, tá? Esse é o travessão, que é o traço maior. A meia risca é o traço intermediário, que é o que vem logo abaixo, que é o traço, tá? E, por último, nós temos o hífen, que assim, é muito comum, eu já me deparei muito com textos, com livros que usam o hífen em lugar do travessão. Aí eu falo, a pessoa não sabe a diferença entre travessão e hífen, né? Acha que o hífen é travessão, e não é. O travessão a gente usa para o diálogo. Às vezes, a meia risca, dependendo da editora, né? E o hífen jamais, o hífen não é para sinalizar diálogo, tá? O hífen, por exemplo, a gente usa para palavras compostas. Exemplo, azul marinho, né? A meia risca a gente usa muito para intervalos de tempo. Exemplo, 2000, aqui meia risca, 2022.
A meia risca a gente usa muito para intervalos de tempo, ou intervalos, por exemplo, Ponte Rio Santos, a gente coloca a meia risca, tá? Para dar um exemplo. E o travessão, a gente usa para sinalizar diálogo, né? E para a gente querer enfatizar algum termo dentro do texto. Então, exemplo, ela que era sincera, aí eu coloco o travessão, né? Para sinalizar a palavra sincera, por exemplo. Ela que era sincera, aí travessão. O travessão a gente usa para realçar termos dentro da frase, dentro do texto. Ela que era sincera, muito sincera, aí coloca de novo o travessão. Ela que era sincera, muito sincera, disse, 2 pontos, né? Então, e vejam que interessante essa diferenciação, né? Cada sinal tem uma função e as pessoas desconhecem, tá? Então, só para salientar, para frisar, no diálogo a gente usa o travessão, a meia risca, menos frequência, né? A meu ver, pelo menos nos livros que eu leio, eu não vejo tanto meia risca, eu vejo mais o travessão ou as aspas. Mas acho que tem muito livro, sim, que usa a meia risca. Ou as aspas para sinalizar diálogo, tá? Aspas, então, é muito usado em livros estrangeiros, livros traduzidos, tá? Eu não gosto de aspas, eu particularmente não gosto, mas é bem empregado também, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber também sobre a revisão literária, quantas, não sei como é medido assim por dia. Vamos supor, se você pegou um projeto grande de um livro, por dia, em média, seriam sei lá, 30 páginas por dia. Não sei se eu Revisar 30 páginas por dia? eu não sei qual seria a média, sabe? Ou se é de cada um mesmo. Mas... É de cada um. Ó, eu vou falar de mim. Eu sou bem lenta, eu sou uma revisora mais lenta, eu gosto de olhar muito para a mesma frase, para ver se tem algum erro, alguma coisa que eu possa mexer. Mas, assim, depende de coisas básicas, Marcela. Depende, primeiro, do prazo que a editora te deu. Então, você vai ter que se adequar ao prazo e o seu ritmo de trabalho tem que entrar em sintonia com esse prazo, tá? E também depende de como você vai se organizar para entregar esse trabalho. No caso do revisor autônomo, como eu falei aqui, a gente tem essa possibilidade de escolher os nossos horários de trabalhar aos fins de semana ou não. Então, vai muito da sua organização, do prazo e do seu ritmo de trabalho, né? Então, isso é muito relativo a essa questão, né? A Andréia, por exemplo, ela é uma revisora mais rápida que eu, né? Então, ela já tem um ritmo mais rápido. Se ela produz 10 páginas, eu produzo 5, por exemplo. Entendeu? Então, isso é muito relativo, tá? Não é questão de ser melhor ou pior, mas é o ritmo de cada pessoa, e você vai ter que achar o seu caminho nesse sentido, entendeu? É até legal, por exemplo, quando um trabalho entra e você tem a ideia do prazo que o cliente te passou, você faz imediatamente uma divisão de tantas laudas ou páginas por dias úteis. E aí você sabe qual é o seu ritmo que está mais ou menos definido por aí. Se você vê que o negócio fica muito apertado, você inclui um sábado. Se fica apertado demais, você inclui um domingo, não é, né, Ju? Com certeza. E, Marcela, eu vou te falar. Se você pegar um livro de 30 páginas, que tem 3 linhas cada página, aí você consegue revisar em um dia. Mas isso é quase impossível, tá? Mas, assim, se a gente for para a realidade mesmo, em um dia você não faz 30 páginas. Não vai fazer direito, pelo menos, entendeu? Se for livro, você não vai fazer direito 30 páginas, tá? Eu acho muito difícil. Você pode conseguir fazer 15 páginas, um pouco mais até, mas 30 páginas eu acho muito complicado. E até porque isso desgasta muito. Você não vai estar trabalhando inteira 30 páginas, entendeu? Você vai estar muito esgotada, você não vai estar prestando atenção direito no que você está fazendo.
tá? Eu até perguntei porque, gente, faz tempo isso. Em 2013, eu trabalhei durante 2 meses só na editora Champagnat, aqui em Curitiba. E a gente tinha que revisar livros técnicos. E Aham. era mais ou menos isso, assim, uma média de 30 páginas por dia. Era bastante. A gente chegava a ficar bem. Eu acho muito complicado fazer 30 páginas. Para o meu ritmo, e assim, pensando na qualidade do serviço que eu vou imprimir aquele texto, eu não faria direito 30 páginas em um dia. Eu acho muito desgastante, muito desgastante. A gente vai cansando e a gente percebe que quando você começa a ter que ler 2, 3 vezes a mesma frase e aquilo começa a não fazer sentido, é a hora de parar. É claro que também você tem que Certeza. pensar, né, gente, que assim, a gente que trabalha muito, muito na frente do computador, com essa iluminação, se você está sentada do jeito certo, com a luz certa, com o óculos certo, não é? Tem uma série de coisas que você precisa também ficar atenta, né? Porque é um desgaste, né? Parece que não, porque você está sentado o dia inteiro, como que é um desgaste isso? Mas porque isso são anos que se somam, né? Naquele ritmo, né, Ju? Quando você vê, você já está. A Ju é novinha, mas ela já está há muitos anos trabalhando nisso, então ela precisa começar a pensar nisso, porque quando ela chegar na minha idade, ela vai começar a ter problemas também. Então é dureza, né? Tem que se conservar um pouco, né? Se resguardar um pouco. Eu costumo falar que, assim, uma coisa muito importante é comer bem antes de trabalhar. Que nem eu falei, eu não vou conseguir para essa aula sem jantar. Eu achei que eu ia conseguir jantar depois da aula, imagina. Quando deu 7 horas, eu falei, não, meu Deus, eu preciso jantar, eu tô tonta. Porque eu estava tão cansada, eu falei, como é que eu vou dar essa aula sem comer? Aí eu falei, eu vou comer um pedaço de torta agora e o macarrão eu vou deixar para depois da aula. Mentira! Eu comi um pedaço de torta, esquentei o macarrão, e falei, não, ainda tô com fome. Aí você vai para aula pensando, pô, eu não estou com energia suficiente para dar aula. Aí eu já jantei, gente. Pior que eu acho que eu vou comer um pão depois dessa aula, porque eu ainda estou com fome. Juliana, o que que você usa quando não tem manual? Você usa o manual da Companhia das Letras? Você criou um manual próprio? Como é que você faz? Olá, só estou respondendo a Yara. Ela falou que já tem que sair, mas que ela agradece a aula de hoje. Já respondo dessa pergunta. Bom, no caso de trabalhos autopublicados, né, em que você não tem um manual para seguir, a não ser que o cliente fale, olha, Juliana, eu quero que você empregue itálico aqui, o que é muito raro acontecer, itálico aqui, enfim, você tem dois caminhos. Quando é livro autopublicado, você pode simplesmente não ligar para a questão de padrão, você deixa do jeito que o cliente está lá. Se ele colocou a idade por extenso, ok. Se está com algarismos, deixa como está. Agora, se você falar, pô, meu querido, eu posso padronizar de acordo com o meu gosto? Se ele falar assim, você pode criar o seu próprio padrão para formatar, para padronizar aquilo lá. Teve um caso de um cliente meu que eu perguntei para ele, eu posso deixar algumas coisas em numeral numeral com algarismo, em vez de deixar por escrito? Ele falou, pode, fica à vontade. Então, nesse caso específico do cliente, eu criei o meu padrão. Já tinha eu mexi muito assim, porque ele deixou. Então, eu fui seguindo o que eu queria. E aí, Dé, eu geralmente gosto de pegar, por exemplo, no caso desse livro que esse cliente deixou, eu peguei coisas do Estadão, de padrões que eu segui do site do Estadão. Eu também peguei da professora Flávia Neves, que é uma revisora e professora de português da Norma Culta, do site Norma Culta. Eu também peguei muitas dicas dela, assim, de como padronizar algumas coisas. Mas eu gosto muito do Manual da Vida Editorial, que é uma editora de Campinas. Então, quando eu estou com dúvida de como eu quero padronizar um texto do cliente, eu recorro muito ao manual deles, que é uma base que eu tenho, né? Porque, como eu já fiz alguns trabalhos para a VID, foi a editora para a qual eu trabalhei mais, eu já me acostumei ao manual deles, né? Então, eu uso muitas coisas do manual da VID.
O importante é que você use o mesmo critério no livro inteiro, né? E aí esse acaba sendo até em referência bibliográfica de livro, eu já senti que dá para a gente ter um certo jogo de cintura aí, mas o importante é que internamente, nas referências, todos os critérios se mantenham, né? Se você relaxou um pouco mais, não seguiu a ABNT, por exemplo, seguiu um critério um pouco mais relaxado, né, não tão rigoroso, mas que eles estejam todas as referências estejam com o mesmo critério, né? Isso Com acho que é. certeza. Meninas e meninos, que eu não ouvi os meninos, vocês estão vivos? Eu estou vendo só a cara deles, mas eu não ouvi a voz de nenhum. Vocês não querem falar nada? Porque daqui a pouco eu já vou explicar como que é o projeto que vocês têm que fazer para mim. Boa noite, professoras. Meu nome é Sérgio Boa e a noite, professora. Sérgio. Boa noite. A professora Juliana e as outras professoras e os demais professores. Professora Andréia já conversou comigo no WhatsApp e, inclusive, coloquei aí, eu apenas sou ouvinte. É um principiante que gosta da língua portuguesa, gosto da revisão, porque eu sou da área de exatas, né? Exatas e biológicas. Então, achei muito interessante esse nome, 360 graus, e a abrangência. Já comecei a assistir dentro do tempo que a gente tem, né? E aí eu achei muito interessante esse curso, né? E eu gostaria de fazer assim uma observação que eu detectei através de algumas aulas iniciais e por outras que eu já tive também, de outros cursos, né? Apenas por interesse, né, mesmo na parte da língua portuguesa, as senhoras são profissionais da linguagem. Eu reparo que, por exemplo, foi colocado aí entre livros, literatura e trabalho acadêmico. E não sei se eu estou pensando certo, porque eu digo, eu sou um principiante, eu não sei nada, não sou da área de letras, nada absolutamente. Então, fiquem à vontade, podem me corrigir, até porque é um aprendizado para mim, claro. Eu observo que na parte da literatura, na parte da revisão, preparação, copidética, revisão, etc., o editor, eu acho que na parte de livros, o profissional, ele tem, assim, ao mesmo tempo que ele tem o tripé do autor, do editor, e ele que vai fazer a revisão, sendo o primeiro, o segundo, o preparador, ele tem digamos, essa maior liberdade pelo fato de ser a literatura. Eu acho que dá maior amplitude das histórias, dos manuscritos, enfim. E eu penso que na parte da revisão acadêmica, e no caso da revisão de livros, é o diagramador que se preocuparia mais com a parte, assim, digamos assim, da formatação, do layout. Não sei, eu estou usando as palavras da parte minha de exatas, de ergonomia. Enquanto que na parte de acadêmica, seja de TCC, que envolve as monografias, as dissertações de mestrado, as teses, os MBAs da vida, eu acho que, além, claro, tem a morfossintaxe, a gramática, a coerência, mas eu observo que ali é mais uma coisa programada, padronizada, e a profundidade é realmente o conhecimento das normas da BNT, Vancouver e APA, o que não se aplicaria no caso da parte da literatura. A literatura, eu acho que tem mais, assim, captei isso, muitas correções, que tem vários sinais, que eu sei que vocês fazem vários sinais, né, que hoje, antigamente, era manuscrito, né, nos antigos escribas, e hoje, naturalmente, é feito em computadores, tem símbolos, né? Eu sou um dinossauro, mas tive que me adaptar, né? A toda essa fase, a parte de exato. Mas, enfim, biológico. Eu reparo que essa é a grande diferença. Enquanto que numa você observa mais essa correção de fluência, de coerência, de fluidez, de sintaxe, gramática e tudo mais, na parte de artigos científicos e de teses, é mais uma padronização que você segue normas nacionais e internacionais. É isso mesmo que eu captei, assim, pelo menos dessas primeiras aulas da professora Andréia,
eu reparo assim que você está na segunda parte mais atrelada, assim, mais presa, e que a grande profundidade assim de conhecimentos de formatação, de envolvendo o Word, não tanto o Excel nem o Access, mas principalmente o Word, é fundamental em artigos acadêmicos e na parte de dentro, enquanto que na outra é mais assim voltada e calcada na parte, digamos assim, da revisão desses itens, da coerência, coesão, fluidez, enfim, eu não sei se eu me expressei com as palavras exatas, mas é isso que eu percebi como um principiante. É isso mesmo, mais ou Deixa eu menos. responder, Sérgio, a Andréia falando. Oi, André, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Isso você está Prazer. descrevendo como que a gente distribuiu os módulos, mas é Sim. só não confunda com o que você tem que fazer num trabalho de revisão de TCC. Você tem que fazer a revisão ortográfica, gramatical, copydesk Tudo igual. também. Só Sim. que no módulo de ABNT eu só falei de formatação. No Certo. módulo de APA, eu só falei de APA, Vancouver, só falei de Vancouver. Mas Sim. todo esse trabalho com texto, inclusive essa padronização de itálico, aspas, o revisor que vai fazer a revisão ortográfica e gramatical ou que vai fazer o copydesk do trabalho acadêmico também vai precisar fazer tudo isso. E muitas vezes em excesso, porque o texto acadêmico ele tem vindo num nível de português assim, como eu tenho chamado de alarmante. Sim. Então, o texto acadêmico, ele a meu ver, é mais difícil de se revisar do que o literário hoje em dia, porque o nível do português que chega até nós é terrível. Então, é bom que o revisor venha preparado para isso também. Uma observação que eu quero fazer. Tem um livro da Carol Machado, que é uma revisora de texto, né? Ela é bem conhecida no Instagram, não sei se vocês já ouviram falar dela. Carol Machado. Ela é dona daquele site Revisão para Quê? Tá? Ela lançou um livro, acredito que faz 2 ou 3 anos, no máximo 3 anos, que é precificação, não é precificação, mas é como trabalhar com textos acadêmicos, né? Revisores acadêmicos. Deixa eu ver se eu acho o título aqui, porque eu comprei o livro dela na época. Eu vou achar Você pegou aqui, né, Marcela, o livro dela? Você pegou? Deixa eu ver sua mensagem aqui, peraí. Acho que é Editora esse. Moinhas, deixa eu ver se é esse. Eu só preciso lembrar do título certinho. Mas, deixa eu ver aqui. Carolina Machado, qual que é? Revisão de textos acadêmicos. Isso mesmo. As práticas para revisores. Olha, Marcela e todo mundo. Eu não lembro se o nome é exatamente esse, porque eu comprei o e-book, eu não comprei o livro físico, eu não lembro nem qual que é a cor, eu acho que era vermelho, mas eu posso estar enganada, viu? Deixa eu ver aqui, eu já vou achar daqui a pouco, e eu vou falar, mas o que eu queria falar? É que nesse livro, ela explica a diferença de preparação e revisão versus formatação de um trabalho acadêmico. Então, ela coloca muitas dicas úteis também em relação a o que o revisor tem que fazer e o que ele não pode fazer num trabalho acadêmico e o que a pessoa que vai formatar tem que fazer e não pode fazer num trabalho acadêmico. Então, ela deixa muito explícita essa diferença. Então, também esse livro é uma boa base, viu? Só uma dica aqui que me surgiu mesmo. Só tem que tomar cuidado para não seguir como cartilha o que ela fala, porque já teve revisor iniciante vindo falar comigo, não, porque a Carolina, né, falou que tem que ser assim. Gente, o que tem que ser é o que a gente combina com o nosso cliente, que fique claro isso.
não tem que ser nada, né? Você vai combinar com o cliente até que nível de interferência você vai fazer no texto, se vai ser gramática só, se vai ser copydesk, que é a melhoria textual. Você vai tratar disso, vai combinar, vai fazer o seu acerto com o cliente e, às vezes, até acontece comigo de o orientador me ligar e o orientador, e não o cliente em si, me falar o que eu devo fazer, porque o orientador muitas vezes é coautor do trabalho. Então, o que eu vou tratar com o cliente que me importa, não uma regra de um livro, tá? Só para deixar claro, porque tem gente tomando esse livro aí como Bíblia e não é não, tá? Aí você combina uma coisa com o cliente, daqui a pouco, não, mas você vai explicar isso para o cliente? O livro tal me falou que preparação é isso, formatação é isso aí não tem nada a ver não, tá? É só para você pegar esse conhecimento e você fazer uma análise crítica e decidir o que você vai adotar, tá? Perfeito, Dé. Não, eu só falei do livro porque eu lembrei dele. E eu tinha anotado muita coisa. Ju, foi semana passada alguém citou esse livro para mim como se fosse assim nem me lembro quem foi, como se fosse uma norma, e não é, né? Uma opinião de uma pessoa, de uma revisora, como qualquer um de nós aqui, e não é para ser tomado à risca, não, tá? O importante é o que você combina com o seu cliente. Perfeito. E uma coisa bom é que você precisa combinar com o seu cliente depois que você já leu pelo menos um pouco do texto também, né, Andréia? Porque as surpresas podem vir e elas nem sempre são agradáveis, né? Às vezes você toma um pequeno trechinho como todo, e aí você vê que a pessoa realmente, aquele começo já foi revisado pelo orientador tantas vezes que está ótimo. A partir do segundo capítulo, você começa a perceber que ali a coisa encrenca. Então, quanto mais você conseguir avaliar de um trabalho, e aí eu estou falando até pelos livros também, né, Ju? Porque quando você encontra uma editora onde o pessoal te deixa compor o preço junto com eles, né, quando não é uma tabela tão fechada assim como você citou, é importante a gente ver o tamanho da encrenca com bastante paciência e atenção antes de fechar preço e prazo, né? Porque senão a gente acaba entrando pelo cano, né? Sim, com certeza. Eu gostaria só de ratificar exatamente isso, um dos motivos que me levou a fazer também um curso de vocês, me permitem, é justamente o que a professora André comentou agora. Na área de exatas biológicas, a gente nota muito, e eu sinto essa falta, da correção, digamos assim, do contexto mesmo, do texto, porque é uma linguagem acadêmica que utiliza um português formal, tradicional. E muitas pessoas, às vezes, colocam ali como um português brasileiro contemporâneo, que há essa coisa do português hoje está uma certa divisão. Eu observo em algumas leituras que eu vejo da área de humanas, que tem essa defesa do português brasileiro contemporâneo, que é diferente do tradicional, até para manter uma certa afastamento da tradição. Mas, na linguagem acadêmica, realmente, eu tenho que concordar com a professora André que é necessário ainda o português. Não sei se ela vai confirmar isso para mim, mas eu acredito que realmente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas pensam que já tem uma certa liberdade, e não é. A linguagem acadêmica ainda é formal, tácita, e não tem essa abertura de um português brasileiro contemporâneo. Seria isso mesmo que eu depreendo, assim, atualmente, é isso que eu gostaria que a senhora até confirmasse. Assim, essa é a minha observação, professora. Sim, o texto acadêmico ele tem que ser formal, né? Certo. Tanto que teve uma dissertação, que eu estou ainda até no meio dessa revisão, estou esperando ele passar pela banca, e ele colocou uma gíria, que agora eu não me lembro. Sim. Mas aí eu sinalizei, olha, linguagem muito informal, mas ele falou, não, conversei com o meu orientador e eu quero manter, que ele quer imprimir na dissertação dele esse estilo. Aí eu estou até aguardando o que vai acontecer depois da banca com essa gíria, depois eu falo para vocês. Mas é assim, um caso bem específico,
e ele Claro, colocou claro. uma vezinha só, ele achou que vai Ah, sim. conseguir passar pela banca examinadora com essa gíria. Eu não estou me lembrando, depois eu vou procurar aqui no trabalho dele, o nome dele é Uhum. Antônio. Eu estou com a dissertação dele aqui e eu vou pegar qual foi e vou colocar lá no grupo. Mas tem que ser uma linguagem formal, os verbos, né? E tem todo de uns anos para cá, é claro que a linguagem vai mudando um pouco, Claro, claro. a colocação pronominal foi afrouxando um pouco Uhum. e várias outras coisas, mas, de um modo geral, tem que ser um texto formal, acadêmico. Tá? Agora Perfeito. é importante sempre seguir o manual da universidade ou da instituição, porque às vezes a tal instituição X, embora seja um português formal, a Y é formal, mas há diferenças com relação na hora de se escrever e colocar numa dissertação, ou numa tese, ou até numa monografia. Eu acho que tem também essa diferença entre as instituições, sejam particulares ou públicas. Perfeito, é isso aí. Ok. Tem sim. Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria comentar mais um tópico aí desse livro da Carolina, porque agora me lembrei, só para polemizar mais, que outro ponto em que eu não concordo, que para mim é sinônimo de preguiça, que é assim, respeitar o estilo do autor. Se o autor coloca tudo em gerúndio, nós, como revisores, não podemos interferir, porque temos que respeitar o estilo do autor. Pelo amor de Deus, né? Para mim isso é preguiça. Está querendo levantar uma bandeira? Tudo bem, seria até bom para nós revisores esse pensamento. Não, tudo é estilo, então tudo vamos respeitar. Vamos tomar cuidado com isso. Mas, assim, até uma leitura interessante para vocês fazerem e depois vocês darem a opinião de vocês. Até que ponto a gente está respeitando ou até que ponto a gente está falando que está respeitando para a gente não ter que se esforçar, porque tirar um excesso de gerúndio de um texto não é fácil, não. Tirar um excesso de repetições não é fácil. Então, tem revisores por aí repetindo esse mantra de que tudo é respeitar o estilo. Também não é assim. E isso daí até já fica naquela divisão entre revisor gramatical e o copydesk. Para mim, isso nem é copydesk, ainda está na gramática. Um excesso de gerundismo não é nem só trabalho do copydesk, já é trabalho do revisor gramatical também. Porque já peguei uns assim que eram um absurdo de gerúndios, um atrás do outro, sabe, assim, 7 no mesmo parágrafo. Não tem como falar que isso é estilo, né? E digamos que a gente vai falar de estilo para um aluno que está na pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo bem. É o primeiro trabalho do cara, ele não tem um estilo. Um grande acadêmico, um cara que já publicou muitos livros tem um estilo. Agora, um estudante não tem um estilo. Né? Agora, olha, eu vou até me pedir desculpas que eu não me lembro se é nesse livro ou se foi a Amanda, da Amanda Moura Editorial, que falou isso, tá? De respeitar o gerúndio. Ela botou um exemplo que era cheio de gerúndios. Eu nem comentei, eu falei, não vou nem comentar isso daqui, porque eu vou ser banida de mais um Instagram, de mais um grupo, chega. Porque, sabe, então é só para a gente tomar cuidado. Para quem não é revisor ainda, está começando agora, que vocês vão ouvir opiniões, não estou falando para concordar comigo também, não. É só para escute e você vê onde que você se encaixa ali. Né? Eu estou só dando a minha opinião, tá? E também, né, Andréia, por exemplo, se você vê que esse é um problema muito grave num texto que você está revisando, que você começou a revisar, você pode muito bem fazer um capítulo e discutir isso com o autor. Se para ele isso for, por exemplo, uma agressão, né, porque ele está achando que você está interferindo num texto e ele deseja muito que aquilo fique daquele jeito, então, ou você tem dois caminhos, ou você não vai fazer o trabalho porque aquilo te frustra muito, eu já passei por isso, ou você segue isso e pontualmente, quando a coisa fica muito exagerada,
você sugere e não e marca como sugestão, né? E a pessoa deixa lá para resolver se ela quer ou não, porque também tem gente que é teimosa, né? Ah, Tem gente que é teimoso. eu já marquei Google Meet com um cliente por causa disso. Falei, olha, botei um comentário para ela. Inaceitável. Vamos marcar um Google Meet que eu vou te explicar por quê. Porque aí você pacifica a coisa, né? Porque ela não sabia português, ela era da área de enfermagem. Ela achava, ficou batendo pé que estava certo, umas estruturas lá que ela queria colocar. E eu falei, não vou, você vai passar vergonha. Aí eu tive que falar português claro com ela. Porque dependendo, por exemplo, se for cliente acadêmico, ele não sabe, ele não é um autor literário. Então, se você só fala assim, tá bom, vou respeitar o seu estilo, você está deixando essa pessoa caminhar para a vergonha perante uma banca examinadora, sabe? Depois a pessoa vai voltar e vai falar, caramba, você não tentou me avisar, você tinha que ter insistido mais. Então, eu insisto, porque é um momento que a pessoa não está com a cabeça ali muito boa, final de mestrado, final de doutorado, a pessoa está assim toda confusa, então eu dou uma sacudida assim, eu botei bem grande em caps lock, falei, inaceitável, você vai passar vergonha na banca, vamos marcar um Google Meet. Eu fiz uma série de Google Meets com ela e a gente foi lendo o texto todo, que ela estava muito apegada a cada estrutura. Falei, tá vendo aqui? Dei uma aula de português, né? Nem cobrei por fora. Mas foi porque eu não estava aguentando ver aquilo ali. Ela não tinha a menor noção de texto. Ela achava que estava bom. Ela achava que estava bom. Então, tem muita gente que é isso. Então, principalmente para o cliente de TCC, essa conversinha de respeitar o estilo é muito perigosa, tá? Só isso que eu queria deixar claro aqui. Para as leituras que vocês vão fazer, muitos entram no curso e também compram vários livros, vocês vão seguir outros perfis. Vamos botar a cabeça para pensar por conta própria, porque cada um, e a mim também, cada um de nós aqui, vocês vão ouvir e vão analisar por conta própria o que vocês estão absorvendo, tá? Perfeito. Ô, gente, o horário a gente já estourou, na verdade, né? Era para finalizar às 21h20. Então, eu queria, antes de encerrar a aula mesmo, só falar do projeto que eu vou passar e vou disponibilizar amanhã no site, que é o projeto Revisão para Editoras, né? Que é o meu primeiro projeto. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Na verdade, eu vou passar as instruções no próprio documento, no próprio arquivo, mas só para dar uma explicação antes. Eu vou querer a revisão desse texto que eu vou passar e a preparação de texto dele. Então, são as duas coisas. Então, vocês vão ter que se atentar não só à gramática e à ortografia, como também à padronização, né? Eu vou colocar algumas instruções para vocês seguirem, mas vocês vão ter que padronizar. Exemplo, vírgula antes do etc. ou não. Então, assim, vocês têm que escolher, né? Não pode ter um etc. com vírgula antes e outro sem. Então, tudo isso faz parte do exercício de preparação de texto. Ver a questão do itálico, das aspas, ponto e vírgula ou não antes do etc. Então, todas essas nuances, né? Vocês têm que pensar em tudo isso. Então, assim, esse arquivo de PowerPoint que eu disponibilizei na aula, que eu apresentei, a gente vai colocar na plataforma para vocês terem isso como material, tá? E amanhã, então, eu vou disponibilizar esse projeto para vocês, tá? Para vocês, assim, fazerem com calma também, porque levem a sério, que nem a gente já falou nas lives, porque, assim, a gente vai avaliar como se fosse uma escola mesmo, vocês, os alunos, e tendo uma prova para passar de ano, né? Então, assim, por favor, façam com calma, não se afobem, tá? E podem entregar no tempo de vocês. A gente depois vai conversar melhor sobre datas e prazos, mas, assim, façam com carinho, tá? E pensem em tudo que foi abordado hoje na aula aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, para mim foi muito bom. E é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês gostaram da aula?
Eu gostei. Eu tenho interesse em ser revisora nesse ramo literário, então para mim foi bastante proveitoso. Legal. Ah, que bom, Marcela. Bem, para mim passa a ser com uma bagagem cultural a mais que eu estou aprendendo com as senhoras que são profissionais da linguagem e que eu acredito que vai me ajudar muito, principalmente com esse comentário que a professora Andréa falou na área de exatos, biológicos, que eu mesmo fico em dúvida. Isso se não falar também de bancas de, vamos falar outro lado também. Existem também professores que são metidos a ser professores de português, e na realidade não são, né? Então ficam riscando tudo e às vezes a gente discute, é uma confusão danada, mas depois a gente chega a um consenso. Mas eu acho que é importante realmente quem chega a esse nível ter essa bagagem cultural completa, plena. Não, por exemplo, que eu queira ser, eu nem teria tempo de ser um revisor, nada como outros pretendem, mas para realmente adquirir essas dicas e todo esse conhecimento e essas orientações, essas direções que têm sido muito útil para mim ao longo dos vários cursos que eu tenho ouvido, apenas como realmente um ouvinte. Eu gostei, muito obrigado. Uma boa noite Obrigada, a todas Sérgio. e a Muito todos. Nada, obrigada. nada. Obrigada a todos, adorei. E na próxima segunda, estamos novamente aqui ao vivo às 20 horas, para o módulo 2. Obrigada, Ju. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada a todas, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada a todas e a todos. A todos, quer dizer. A todos, eu prefiro todos. Todas e todos não dá, é todos. Obrigada porque- a todos. Eu estava vendo as fotos. Pelo amor de Deus. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau.